Era uma vez uma mulher que, como um sonho, encontrou o seu príncipe. Ele era tudo o que ela sempre desejou: bonito, gentil, carinhoso. A cada momento juntos, cresciam a vontade de permanecer lado a lado. A paixão deu lugar ao romance. O romance floresceu em amor, e esse amor os conduziu a um felizes para sempre. Será? Foram 35 segundos de agressão e mais de 60 socos na cabeça de uma mulher. No final, ele levantou essa mulher do chão e olhou na cara dela, o rosto que ele desfigurou. Aconteceu um fato durante uma discussão nossa, ele me empurrar. Eu sempre soube do histórico de agressão dele, com outros homens, com outras pessoas, mas eu nunca pensei que comigo seria assim. Ele me deu vários socos na cabeça, uns 2 tapas na cara, puxou meu cabelo tentando me arrastar. Ele me chamava de vagabunda, sua piranha, sua safada. Ele estava entrando e muito saindo de casa. Quando foi nas 6 horas da manhã, que eu levantei para dar mamar para minha filha, ele entrou dentro do quarto e foi direto no berço. E perguntou para mim: a Mavi não tá aqui? Eu falei: não, a Mavi tá aqui no colo comigo. Nisso ele pegou e já grudou no meu pescoço. Aí eu tava dando mamar para minha filha e tentei se defender com a outra mão. Nisso meu menino de 10 anos tava do meu lado, ele acordou assustado. Ele também, inclusive, ficou assustado na hora que viu meu filho acordando e saiu correndo para a cozinha. A gente saiu, no dizer dele foi para dar uma volta. E eu não queria ter ido, mas eu acabei indo por medo. A gente deu a volta na rua e ele encontrou um rapaz na rua, cumprimentou esse rapaz, que eu nem vi o rosto, e ele disse que eu tava olhando, me chamou de oferecida, já começou a deferir várias palavras, né, de baixo calão pra mim. E aí eu fui e busquei 2 amigas minhas. Nisso ele começou a me xingar, a rir da minha cara, acho que se aparecer pras meninas que estavam lá atrás. E aí eu encostei a cabeça no carro, assim, na lateral. E ele continuou falando muita coisa pra mim sem eu estar falando nada. E eu só virei pra ele, ele já com um olhar bem diferente. E perguntei o que estava acontecendo, por que ele estava fazendo isso. E aí ele já se alterou como se eu tivesse falado com ele na maior gritaria do mundo. E ele me deu o primeiro soco. Quando ele deu o primeiro soco, eu desmaiei. E aí ele no que eu desmaiei, ele me jogou no chão, foi o que as meninas disseram, porque eu achei que eu tinha levado um soco, só que aí elas disseram que eu levei 3. Foram 3 socos no rosto. E eu fui e acordei quando eu bati a cabeça no asfalto. Eu comecei a perceber quando ele virou pra mim e pediu a senha do meu Instagram e pediu pra clonar meu WhatsApp. Após isso, ele começou as crises de ciúme. Todo lugar que a gente ia, ele tinha ciúmes. Todo lugar que a gente ia, ele ficava falando que eu tava olhando pras pessoas. Eu só podia ficar de costas pra todo mundo, como se eu fosse uma louca, né? E sempre que chegava em casa era uma briga, era uma discussão. E ele falava alto, e ele gritava. Este é o Fragmento. Vozes que revelam o que acontece. Um radiodocumentário que reúne relatos de mulheres vítimas de violência e especialistas que atuam no enfrentamento da violência. Aqui você ouvirá experiências de vidas impactadas, reflexões jurídicas e psicológicas, caminhos que surgem para reconstrução e proteção. Os áudios que você acabou de ouvir são trechos de algumas das muitas reportagens disponíveis na internet. Agora, convidamos você a acompanhar o relato de 2 mulheres que aceitaram compartilhar sua história de dor e violência, vivida com quem acreditavam ser seu grande amor. Ele era amigo dos meus primos e ele convivia na casa da minha tia e a gente se encontrava lá. Ele foi no meu aniversário de 15 anos e depois disso ele começou a me paquerar pra gente começar a namorar, né? A gente começou com mensagens, ele ia lá em casa me ver, como a gente já se conhecia, né, através da casa da minha tia, então a gente tinha contato. E aí a gente começou a namorar. Eu comecei a namorar com 16 anos e aí eu casei com 18. Só que nunca tive indícios de um relacionamento tóxico, não. Ele me ensinou a dirigir, ele nunca se importou de eu trabalhar, ele sempre me colocou pra cima, ele nunca implicou com as minhas roupas, nunca, não tinha indício nenhum. Pelo contrário, ele sempre me tratava muito bem, fazia tudo pra mim, a gente dividia as contas, a gente viajava juntos. Então, assim, não tinha nenhum indício de um relacionamento tóxico, nenhum. A gente sempre combinou muito.
A gente saía, o que eu queria fazer, aonde que eu queria ir, ele me levava. Eu conheci ele através de uma amiga minha, que na época ela morava de frente à casa dele. Então, o fato de eu estar diariamente na casa da minha amiga, eu acabei tendo contato com ele, porque eles também já eram vizinhos desde a infância. Pra mim, assim, eu já senti algo por ele até então. Então, quando a gente começou a se relacionar, pra mim foi muito bom, porque de fato eu estava vivendo um relacionamento com uma pessoa que já tinha algum tempo que eu já gostava. Ele cuidava muito da família dele, dos irmãos dele, o fato dele ser prestativo, dele ajudar todo mundo sem se importar, se era parente, vizinho, um amigo, ou às vezes até pessoas aleatórias mesmo. Então isso acabou fazendo com que eu me interessasse mais por ele. A gente estava numa festa, que era aniversário da sobrinha dele. A gente estava numa festa e ele tinha bebido muito, era num domingo. E eu estava conversando com a sobrinha dele e um amigo da sobrinha dele. E aí ele, não sei o que deu na cabeça dele, ele simplesmente foi lá, me deu um tapa na cabeça e falou um monte de coisa pra mim na frente de todo mundo. Aí eu comecei a chorar, porque eu assustei, fiquei muito assustada. E fiquei na festa e ele saiu. Quando eu cheguei em casa, ele não estava. Aí eu cheguei em casa, deitei. Eu fui de Uber, né? Cheguei em casa, deitei. Tava com os meninos, meus filhos. E aí, quando ele chegou, aí eu entrei pra dentro do banheiro e tranquei a porta. Ele ficou esmurrando a porta. E aí, eu fui sair pra fora e ele foi e me agrediu. Aí ele me agrediu, me unhou, me bateu. Eu liguei pra polícia. E aí ele foi preso. Eu lembro que a gente teve uma briga um dia à noite. Eu não morava com ele, mas eu passava mais as minhas noites na casa dele do que na minha própria casa. E a gente teve uma briga e ele pegou e me deu uns murros no braço. Quando foi... Aí eu chorei, mesmo assim eu ainda continuei, não fui embora. Quando foi no outro dia, quando eu olhei, o meu braço estava roxo. Só que eu nunca imaginei que poderia se tornar uma coisa mais grave. Então a gente continuou. Ele chorou, ele pediu desculpas, disse que tinha perdido a cabeça. E a gente, quando ama, a gente fica cega. E a gente continuou. Assustada, impotente, porque a gente imagina que a gente vai ter várias reações, mas na hora a gente não sabe a reação que a gente tem. E assim, eu fiquei muito nervosa e eu liguei pra polícia e falei mesmo pra polícia. Eu não fiz ligação, preciso de uma pizza, um remédio, não. Eu falei, eu quero uma polícia aqui porque meu marido tá me agredindo e eu quero que eu seja preso. E aí ele foi, a polícia chegou, colocou ele dentro do camburão. Eu fui no carro porque eu tinha que ir junto na delegacia, eu não sabia, eu fui sozinha. E ele foi gritando lá de casa até a delegacia pra eu soltar ele. E ele ficou preso uma noite, saiu no outro dia. Aí no outro dia ele foi lá em casa, pegou as coisas dele. E a gente ficou separado 40 dias. Aí eu fui, prometeu mundos e fundos, e que ia mudar tudo, aí a gente voltou. Essa aí foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, foi ter voltado com ele. Porque aí foi o início do fim, realmente. Eu me senti decepcionada, porque naquele momento eu comecei a perceber que ele não era aquela pessoa que ele demonstrava ser. E parece que algo se quebrou. Mas mesmo assim a gente ainda continuou ainda esse relacionamento por longos anos. Eu tinha em mente que seria só aquela vez e que, como ele tinha se arrependido, ele tinha pedido desculpas, eu imaginava que teria somente acontecido aquela vez, que isso nunca mais voltaria a se repetir. Por a gente ter tido uma discussão, às vezes ele poderia ter ficado nervoso demais, mas infelizmente não foi assim. Toda briga que a gente tinha, eu ficava com receio dele fazer novamente a mesma coisa. E eu sempre jogava na cara dele. Qualquer briga que a gente tinha, qualquer discussão que a gente tinha, que ele já começava a se exaltar, eu já perguntava pra ele se ele ia colocar a mão em mim novamente de novo. E realmente, teve várias brigas nossas que às vezes ele me empurrava, ele me jogava em cima da cama.
E foi, e mesmo assim eu não conseguia sair do relacionamento, porque era um sentimento tão grande que eu tinha por ele, que eu fui ignorando esses fatos. E então, como por várias vezes a história se repetiu e eu nunca tive coragem de terminar, de pôr um ponto final, acabei me frustrando e me levando a uma depressão e uma ansiedade, que hoje eu sofro disso e tá difícil. Eu, sinceramente, teve momentos que eu pensei em desistir da minha vida, de largar tudo, porque apesar de tudo que a gente viveu, de todas as vezes que ele me machucou, no fundo eu tinha esperança de que isso melhorasse, que ele de repente não ia fazer isso mais. É o medo de não conseguir, de não dar conta, de passar dificuldade, porque assim, você conhece a pessoa só quando você se separa, realmente. Quando você tá junto, eu, por exemplo, hoje eu não conheço a pessoa que eu convivi tanto tempo, eu vivi 20 anos, eu não conheço, não é a mesma pessoa. Então, eu acho que estremeceu muito o nosso casamento e aí ele começou mais ainda no álcool. Aí ele bebia todos os dias e toda vez que ele bebia, ele falava assim, você vai chamar a polícia agora ou você vai esperar mais um pouco? Então ele começava a... Ele nunca esqueceu isso, ele nunca me perdoou disso, de eu ter chamado a polícia. Na verdade, eu nem acredito que eu mereço perdão, né? Porque ele que fez a burrada. Eu chamei pra me defender, porque eu pedi pra ele parar, eu entrei dentro do banheiro, ele não se perdoou, ele não me perdoou na cabeça dele, porque na cabeça dele eu fui assim, a pior pessoa, que eu não podia ter feito isso. E até hoje ele não entende que foi uma reação dele. As vozes que você acabou de ouvir são de Cássia Kiss, 36 anos, analista financeira, e Elisa, 34 anos, assistente administrativa. No caso de Elisa, nome, voz, idade e profissão foram alterados para proteger sua identidade. Ambas decidiram compartilhar suas experiências como forma de encorajar mulheres a romper o ciclo da violência e buscar ajuda. Conversamos com Fernanda Neto, advogada formada pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduada em Direito Administrativo pela Rede Júris, atua na área de Direito de Família, com foco nos direitos das mulheres e das crianças. Quais são os principais direitos e proteções legais que a Lei Maria da Penha oferece para garantir a segurança da vítima? Medidas protetivas de urgência, que são o afastamento imediato do agressor do lar, a proibição de contato e aproximação, inclusive por telefone, internet, redes sociais, a fixação de alimentos provisórios também, porque várias mulheres não tomam providência de sair de casa, alguma coisa por esse medo. Entrega de pertences pessoais da vítima com segurança. Tem o direito de assistência e o atendimento especializado, o qual seria o atendimento policial e judicial prioritário e humanizado. Registro de boletim de ocorrência em delegacia, preferencialmente delegacia da mulher. Mas temos aí cidades que não têm a delegacia da mulher. Então, pode ser direcionada a uma delegacia da cidade, ao Ministério Público, né? Ela pode ir à Defensoria Pública. E direito de acompanhamento jurídico, através de um advogado ou defensor público, encaminhamento para serviços de saúde, psicossociais e casas de abrigos. Como eu relatei, citamos a proteção patrimonial, que é a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, que isso é muito comum. Suspensão de procurações feitas em favor do agressor, proteção de bens comuns do casal e bens particulares também da vítima. Processo criminal, que segue sem representação da vítima, que é uma ação penal pública incondicionada, isto é, o Ministério Público, ele pode ir e acusar a pessoa, ele não depende da vítima. A investigação e início do processo acontece mesmo sem que a vítima queira. O Ministério Público ele age. E por último, o apoio social e psicológico, que são inserção em programas oficiais de proteção e assistência, atendimento psicológico e social para a vítima e seus dependentes. E a possibilidade de encaminhamento a programas de capacitação e autonomia financeira. Em caso de violência verbal e psicológica, que muitas vezes não deixam marcas físicas, como a vítima pode reunir provas válidas para dar andamento no processo legal? Bom, a violência psicológica e verbal é uma das formas mais difíceis de provar, justamente porque não costuma deixar marcas. A Lei Maria da Penha reconhece expressamente a violência psicológica como uma forma de violência doméstica. Registro direto de comportamentos do agressor, através de mensagens de WhatsApp, SMS, e-mails, redes sociais, com ofensas, xingamentos, ameaças.
Citamos também gravações de áudios ou vídeos feitas pela própria vítima, mas temos que atentar que a jurisprudência entende que a gravação feita por um dos interlocutores não é lícita. Citamos ainda bilhetes ou cartas com conteúdos ofensivos. Outra forma também de provar, através de provas testemunhais, depoimentos de vizinhos, familiares, colegas de trabalho que presenciaram agressões verbais, humilhações ou crise de ciúmes, testemunhas que presenciam o estado emocional da vítima, como choro, medo, isolamento. Podemos provar ainda através de documentos indiretos, como, por exemplo, atestados médicos, psicológicos, comprovando sintomas decorrentes da violência, como ansiedade, depressão, crise de pânico, insônia. Temos relatórios de psicólogos ou psiquiatras, boletins de ocorrência registrados na delegacia, né? Ainda que sem lesão física. E pode-se comprovar também através de medidas oficiais, ou seja, solicitar imediatamente medida protetiva, como afastamento, proibição de contato, comparecer também na delegacia da mulher ou na delegacia comum, nos casos que, como eu expliquei, se não estiver na cidade, não é especializada, na delegacia comum, para relatar os fatos ocorridos, ou encaminhamento também ao Ministério Público ou à Defensoria Pública. Outros meios que ainda se pode comprovar a violência psicológica é guardar os prints de chamadas excessivas, ligações insistentes, perseguição por aplicativo, registrar em diário ou agenda os episódios, data, hora, situação, para poder ser usado como uma prova auxiliar. E em alguns casos, o juiz pode determinar até a perícia psicológica para confirmar os danos emocionais. Quais são os passos para solicitar uma medida protetiva de urgência? Essa pergunta é muito importante para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica. Importante ressaltar que a violência não é apenas física, é também psicológica, sexual, patrimonial. A medida protetiva de urgência é o instrumento mais rápido e eficaz da Lei Maria da Penha para proteger a mulher em risco de violência doméstica. Primeiro, registrar a ocorrência, procurar a delegacia da mulher ou qualquer delegacia se não houver especializada, relatar os fatos em detalhe, informando ameaças, agressões verbais, físicas, patrimoniais ou psicológicas. A autoridade policial deve ouvir a vítima e registrar o boletim de ocorrência. Segundo passo, requerer a medida protetiva. A solicitação pode ser feita na própria delegacia. A polícia encaminha ao juiz em até 48 horas. Depois, essa solicitação é encaminhada ao Poder Judiciário, onde o pedido é enviado ao juiz, que tem até 48 horas para decidir. O juiz pode determinar afastamento imediato do agressor, proibição de contato e aproximação, fixação de alimentos provisórios, restrição de visitas aos filhos, entre outras medidas. O Ministério Público é intimado para acompanhar o caso e fiscalizar o cumprimento da medida. Pode requerer outras providências, inclusive prisão preventiva do agressor, se houver descumprimento. E por último, o cumprimento da medida. Após deferimento judicial, a decisão é comunicada à vítima e ao agressor. Descumprir medida protetiva é crime de detenção de 3 Como meses a 2 apoio anos. de rede de proteção, Defensoria Pública, Ministério Público, Centro de Referências podem fortalecer o processo jurídico e dar suporte à vítima. A rede de proteção à mulher é formada por órgãos jurídicos e sociais. Esse apoio é fundamental para que o processo jurídico seja mais eficaz, mais célere e humano. Defensoria Pública. Ela garante assistência jurídica gratuita à mulher que não pode pagar advogado. Ajuiza ações de divórcio, guarda, alimentos, partilha de bens. Requer medidas protetivas de urgência diretamente ao juiz. Ministério Público. Atua como fiscal da lei nos processos de violência doméstica. Pode propor ações penais, independentemente da vontade da vítima, que é o caso que é a ação penal pública incondicionada. Fiscaliza o cumprimento das medidas protetivas e pode requerer prisão preventiva do agressor. Promove políticas públicas de combate à violência. Já os centros de referência e casas de abrigo oferecem acolhimento temporário e sigiloso para vítimas em risco. Disponibilizam atendimento psicológico, social e orientação profissional. Contribui também para a autonomia financeira e emocional da vítima, reduzindo a dependência do agressor. Fornecem relatórios que podem reforçar provas no processo judicial. Resumindo, eles fortalecem impactos diretos no processo jurídico. Trouxemos para falar sobre o assunto Evelyn Rossati, psicóloga clínica formada pela PUC Goiás, pós-graduanda em terapia cognitiva comportamental pela IPOG, atua no atendimento a mulheres jovens, adultas e idosos. Qual é o impacto psicológico da violência doméstica sobre a vítima? Quando a gente fala sobre impacto na violência doméstica, a gente tem que pensar em todo o contexto da Lei Maria da Penha.
A Lei Maria da Penha, ela diz que a violência doméstica é onde o crime acontece e quem são as pessoas que estão envolvidas. Isso pode ser dentro da rede doméstica, dentro da casa, isso pode ser dentro da rede familiar ou também a relação íntima, que é tanto com o parceiro atual quanto com ex-parceiros. Dito isso, a gente tem que pensar nos tipos de violência e quais são os impactos. Existem 5 tipos de violências. A violência física, que é quando tem lesões. A violência sexual é quando tem coesão ou ausência de consentimento da vítima. Patrimonial, que é quando está ligada às relações íntimas. Moral, então é quando a pessoa faz difamação sobre ela. E psicológica. Vou falar um pouquinho melhor sobre a psicológica, que é minha área, né? De forma geral, tudo isso é um impacto profundo na vítima e você consegue perceber que é multifacetário. Então, atinge a vítima de várias formas diferentes e é por isso que a gente fala sobre esse ciclo da violência. A questão psicológica, ela, apesar de não ter nenhum dano físico, algo que você consegue ver, ela é muito oculta, só que não é menos devastadora. Então, ela diminui a autoestima da vítima, rebaixando, então, a sua autoconfiança, a sua autoimagem. Os danos emocionais sobre essas agressões verbais constantes, humilhações, afetam muito o isolamento. Então, as vítimas, os parceiros fazem com que a vítima fique isolada do seu ciclo de amigos, dos seus familiares, justamente para ter esse controle, né? E o desenvolvimento de transtornos. Pode ser ansiedade, síndrome do pânico, depressão e transtorno pós-traumático. Sobre a rede de apoio, como familiares, amigos e grupos ajudam nesse processo? Bom, a rede de apoio é fundamental para ajudar essa vítima a sair desse ciclo de violência, até porque a violência doméstica ela prospera justamente nesse isolamento da rede de apoio, né? Então, a rede de apoio ela pode te ajudar como suporte emocional. Então, a reconstruir essa confiança, essa autoestima, né? E também ter resiliência. A questão da segurança. Então, assim, ter um abrigo seguro para a vítima. No caso de filhos, também ter suporte aos filhos, porque a vítima sempre vai pensar na segurança dos filhos, então isso acaba que atrapalha um pouco. A validação também desse sofrimento psicológico, desse sofrimento, às vezes físico, né? Porque acontece muita manipulação e muita culpa do agressor para a vítima. E também a gente tem que pensar na ajuda prática, na ajuda real. Olha, a mulher está sofrendo violência, qualquer tipo das violências, você tem a casa de apoio no setor tal, você tem um número tal, você tem a delegacia da mulher ou uma outra delegacia para te dar suporte. Então, trazer soluções reais para essa mulher. Isso tudo faz com que você consiga quebrar esse ciclo de violência que acaba afetando a vítima de uma forma multifacetária. Como a terapia ou acompanhamento profissional pode ajudar na recuperação da mulher que sofreu violência? Certo. A Lei Maria da Penha, ela já prevê que a mulher precisa desse tipo de assistência social, jurídica e psicológica. Eu vou falar na linha que eu trabalho, que é a terapia cognitiva comportamental, a TCC. Na terapia, primeiro de tudo, a mulher vai ter um espaço seguro para verbalizar as situações, as suas vivências e para processar todas essas emoções do trauma. Na terapia também, isso mais específico da terapia cognitivo comportamental, ela vai ajudar a reconstruir esse pensamento disfuncional. Quando a vítima está ali na situação que está escutando o tempo todo que você está errada, que você não faz nada certo, ela começa a duvidar de si mesma. Então você precisa de entrar e intervir esses pensamentos e essas crenças que ela acaba desenvolvendo ao longo do período de agressão. A gente também ajuda a vítima a desenvolver estratégias de enfrentamento. Então, os sintomas de ansiedade, de pânico, de depressão e técnicas para ela ajudar a regular as suas emoções e os seus comportamentos devido a esse ciclo de violência. A gente tem que trabalhar muito com a reconstrução da autoestima, fortalecer a autoimagem, a autoconfiança, a autonomia dessa vítima e também prevenir os novos ciclos de violência. Mostrar para essa mulher que esses padrões de, às vezes, entre aspas, amor, não é dessa forma que deveria ser. Então, a gente acaba fazendo essa psicoeducação sobre os ciclos da violência com as mulheres.
Quais são os sinais mais sutis que podem indicar que um relacionamento está se tornando abusivo, mesmo antes de qualquer agressão física? Você falou exatamente como acontece. A violência começa sutilmente, começa aos poucos, e aí esse homem vai conseguindo domínio em cima dessa vítima, em cima dessa vulnerabilidade da mulher. Então, os sinais começam com controle excessivo, finanças, e-mail, WhatsApp, celular, tudo relacionado a isso, as redes sociais, as amizades, até mesmo as relações familiares. O isolamento, que é uma característica principal da agressão, que afasta essa mulher de toda a rede de apoio, fazendo com que ela vire dependente dele. Ciúmes patológico e exagerado, né, desproporcional, acusações de infidelidade acontece muito nesse início, humilhações ou críticas sobre a inteligência, aparência, pode ser também tanto no público quanto no privado, a chantagem emocional, manipulação, ameaça de ferir ou de se ferir, e também a gente consegue observar muito a invasão da privacidade. A vítima ela já não tem mais privacidade em nada, no seu celular, nas suas finanças. Então, é por isso que é um ciclo mesmo de violência, porque você começa bem sutil, com poucas situações, e isso pode ir escalando até chegar a uma violência sexual, uma violência física. De que forma a violência doméstica pode afetar a autoestima, a confiança e as relações sociais da vítima? Bom, isso a gente está falando então, né, dos pilares da violência, que aí ele ataca na identidade dessa mulher e do seu bem-estar. Então, as humilhações constantes, as críticas, o controle acaba minando essa percepção de valor próprio e ela passa a acreditar nesse agressor. A confiança. Gente, relacionamento é baseado no quê? Na confiança, né? Então, quando você está com alguém que era para te amar, te proteger e quebra essa confiança, ela acaba criando traumas profundos e dificuldades por criar outras relações, que aí a gente já vai entrar dentro da relação social. Então, essa mulher, gente, pensando no ciclo da violência, ela tá isolada, com a autoestima baixo, vulnerabilidade. E dentro dessas relações sociais, a vítima acaba se isolando, né, da sua rede de apoio, e isso é uma estratégia justamente do agressor. Então, ela começa a afastar por medo das pessoas, por vergonha desse agressor, como ele faz, como ele fala com essa vítima. Isso vai afetando toda a relação social. Então, ela acaba ficando cada vez mais isolada, sozinha. Quais estratégias práticas a mulher pode adotar para preservar sua saúde mental, enquanto ainda enfrenta a situação de violência? Bom, existe estratégia sim, mas a primeira coisa que a gente pensa no ciclo de violência da mulher é sobre a sobrevivência. Então, por mais que eu possa falar aqui algumas situações que a mulher pode estar adotando, isso não tira o fato que ela precisa de buscar ajuda e sair desse ciclo. Bom, o que eu posso falar? Primeira coisa, um plano de segurança. Se acontecer alguma coisa, onde eu posso ir? Quem que eu posso ligar? Com quem que eu posso contar? Quem eu posso deixar meu filho? Então, a gente precisa ter esse plano de segurança. Segundo, manter o contato com a rede de apoio. Se por acaso você não conseguir manter a rede de apoio direto, você procura uma forma secreta de estar interagindo com essa pessoa. Terceiro ponto, buscar as informações, seus direitos de acordo com a lei Maria da Penha, né? Praticar pequenos atos de autocuidado para você acabar conseguindo se reconectar com a sua identidade. Então, assim, se você conseguir ter um passeio, sai um pouquinho de casa. Caso você não consiga, tenta ler alguma coisa, passar um creme no corpo, ouvir uma música que você gosta. E também, em casos de crises, de pânico, ansiedade, é bom você fazer a técnica de aterramento, que é você prestar atenção nos seus sentidos. Então, o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou conseguindo cheirar? O que eu consigo tocar e provar?
De acordo com pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, em parceria com o Instituto Locomotiva, mais de 15% das brasileiras afirmam já ter sido vítima de estupro. Em julho deste ano, o Mapa da Violência apresentou um levantamento que analisou os casos registrados entre 2023 e 2024. Foram mais de 61 mil estupros contra mulheres, em um aumento de 0,69% nos casos de feminicídio. Isso representa alarmantes 4 mulheres mortas por dia no Brasil. Como você ouviu, as formas de violência vão além da física. E a violência doméstica não termina com a denúncia. O enfrentamento depende de políticas públicas, acolhimento psicológico e fortalecimento das redes de apoio e proteção. Em Goiás, as ações incluem o aplicativo Mulher Segura, a Operação Chamar e a Patrulha Maria da Penha. Em Alagoas, o Ministério Público criou um aplicativo, Proteção Mulheres, que permite registrar denúncias e acessar informações sobre os tipos de violência e formas de proteção. Se você ou alguém próximo vive em situação de violência, procure ajuda. Ligue 180. A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito e sigiloso. Para finalizar, deixamos aqui as mensagens das mulheres que participaram desse projeto. Agradecemos a todos que colaboraram e compartilharam as suas vozes para tornar esse trabalho possível. A gente não deve aceitar nenhum tipo de abuso, que não estamos sozinhas, que não somos culpadas pelo o que acontece, o que aconteceu, que não devemos deixar com que eles façam com que a culpa caia em cima da gente, como eles sempre colocam a gente como culpada de tudo, e que mesmo que não seja dentro da própria família, a gente encontra apoio, a gente encontra pessoas que podem nos ajudar, e que não devemos continuar numa situação dessa esperando que o pior venha acontecer. Então, a mensagem que eu dou é que, na verdade, assim, eu acredito muito em Deus, né? Então eu tenho Deus na minha vida. E Ele não permite a gente passar por alguma coisa que a gente não vai dar conta. E a gente consegue. É difícil, é muito. Mas a gente consegue. E a gente vence. Eu tenho meus filhos, né? Que pra mim é a melhor coisa da minha vida. Que é por eles que eu luto e que eu enfrento. Choro sozinha pra eles não verem. Mas a gente consegue, a gente tem força pra conseguir. Temos amigos, temos pessoas que gostam da gente. E a mensagem que eu deixo é que a gente consegue sim. A gente não nasceu pregado em ninguém, a gente nasceu sozinho. Então a gente consegue. Só ter fé em Deus, muita fé. Pessoas boas ao lado da gente. Que Deus, Ele encaminha tudo. Se você está sofrendo, saiba, você não está sozinha. A dor que você sente não é culpa sua. Ninguém tem o direito de te ferir, nem com palavras, nem com gestos. A violência nunca é amor. Você tem valor, você tem voz e você tem o direito de viver sem medo. Procure ajuda, denuncie. Há vida depois da dor, há esperança em cada passo. Recomeçar é possível e você merece ser livre e feliz, sem que ninguém te impeça de ser. E para você que me escuta, eu gostaria de deixar uma última mensagem. O amor não é feito para machucar. Não insista em quem já prometeu mudar tantas vezes. Você já deu todas as chances. Agora, dê uma para você mesma. Eu sei, essa dor parece não ter fim. Parece impossível sair disso. Eu entendo. Mas a vida também traz novas oportunidades. Pode parecer difícil dar o primeiro passo. Mas existem pessoas prontas para te ouvir, para te acolher. Você não está sozinha. Peça ajuda. Este trabalho foi realizado sem fins lucrativos para a disciplina de Radiojornalismo 2 da Unialfa, em Goiânia, Goiás. Foi elaborado por Evelyn Carolina, Ícaro Luziardi, Lucas Eugênio e Giovana Carolina, com orientação do professor doutor em comunicação de Jane Assunção.